Bom, esse daqui é o código do trabalho, que ele faz a importação das bibliotecas que vão ser usadas no Python. Aqui ele começa a conexão eu denominei aqui o meu database de trabalho.db, ele está aqui na pasta. E aí eu fui elencando função por função. Então, para cadastrar um novo filme, define a função com esses parâmetros. Ele inicia a conexão. Aqui nas funções de cadastro, eu verifiquei se o ID desses parâmetros existe ou não. E aí, caso ele não exista, ele printa um erro e volta para o menu. E aí, se todos os IDs forem válidos, ele conclui o cadastro. E aí, aqui eu até separei em duas tabelas diferentes. Então, eu faço o insert into em duas tabelas diferentes. Principalmente porque eu fiz essa participação filme, que associa o filme ao ator. Justamente para que vários atores participem de um filme. Para cadastrar uma nova sessão também é bem parecido com cadastrar um novo filme. Eu verifico se os IDs desses parâmetros existem ou não. E faço a mesma coisa para conseguir inserir dados em duas tabelas. Principalmente usando esse comando aqui de last row ID. Bom, para listar, as funções de listagem são um pouco mais simples. Então, é basicamente só fazer a query mesmo. E aí achar um jeito de printar esses resultados na tela e até mesmo achar os índices correspondentes. Isso aqui apenas diferiu se é por ordem alfabética ou por nota, então foi bem tranquilo fazer essas duas funções. Na parte de listar todas as sessões por ordem cronológica, eu comecei a usar o inner join para conseguir listar, para conseguir pegar, né, qual o nome do filme com base no ID do filme. Isso, o resto é basicamente o mesmo, e assim como o professor tinha mostrado em sala de aula. Eu acho que a mais complexa que teve foi essa de consultação a partir de um filme. Então, primeiro o usuário entra com o ID do filme, é, o código verifica se ele existe ou não, e caso ele exista, ele primeiro faz um select para mostrar quais sessões tem correspondente daquele ID de filme. E depois que ele lista isso para o usuário, aí sim o usuário tem que escolher qual daquelas sessões que está mostrando na tela dele ele quer mais informações sobre ela. E aí essas informações a mais é praticamente tudo que tem nas tabelas. Aí aqui também eu tive que fazer uma adaptação de código para conseguir colocar várias pessoas, para conseguir imprimir, né? Várias pessoas em uma mesma sessão. Então, eu criei uma lista, e aí eu coloco um for aqui, e ele vai pegando todas as pessoas que participaram dessa sessão. Porque todos esses outros dados aqui são únicos, né? Não tem a mais. E aqui é o programa principal, que tem todas as opções e as opções obrigatórias, né? Então, a parte 1 de cadastro de filmes, ele vai pedir essas informações aqui. E está aqui para conseguir colocar todos os atores que participam do filme. Então, assim como pode ter um ator que participou do filme, como podem ter vários. Então, é, tive que fazer essa adaptação ao código. É o mesmo caso da sessão, que o usuário entra com todos esses dados, que vão ser passados por esses parâmetros aqui para o programa, para a função lá em cima. E aqui também tive que adaptar isso daí para colocar várias pessoas em uma mesma sessão.
parte de listagem é mais tranquila, é só chamar a função mesmo. Aqui a parte de consultar as sessões também tive que inserir essa flag aqui, para caso o ID do filme não exista. Bom, esse deletar filme aqui foi só uma função que eu fiz para teste, mas não está inserido aí no meu trabalho. Bom, e é basicamente isso o código. Um adendo que tem que ser mencionado é que aqui essa parte do código foi trocada para que eu conseguisse manipular o ID pessoa é, em, em duas com dois objetivos diferentes. Então aqui eu tive que renomear essa tabela para conseguir trabalhar com ela pra, com dois objetivos diferentes. Bom, agora a gente vai partir para a execução do programa. Então ele tem um menuzinho que a gente tem que escolher as opções. Passando opção por opção. Então, opção 0 ele sai do programa, a gente tem que executar de volta. Se eu inserir uma opção inválida, ele consta como opção inválida e reinicia o programa. Na parte de cadastro de filme tem aquela parte de verificação de, de ID. Então, se eu colocar um ID que não existe aqui, ele vai dar erro no cadastro. Isso acontece também para o diretor. Aqui ele dá erro. Agora vamos cadastrar um filme certinho só para ter como guardado na tabela. Então aqui a gente vê que ele foi cadastrado com sucesso. A gente vai conseguir validar mais tarde. Na parte de cadastro de sessão, também se eu errar o ID do filme aqui, ele vai acusar mais tarde e não vai conseguir cadastrar a sessão. Consta aqui. Isso acontece também para o local. Ele acusa erro aqui. Agora a gente vai cadastrar uma sessão certinha. Sessão cadastrada com sucesso, a gente vai verificar mais tarde. Na parte de listagem de filmes por nota, ele mostra tanto o título quanto a nota. Então aqui a gente já pode ver que tem aquele filme teste que a gente acabou de cadastrar. Aqui ele lista em ordem alfabética todos os filmes cadastrados. Tem a parte também de listar as sessões em ordem cronológica. Então estão das mais recentes até as mais antigas. Tem também a parte de consultar dados de uma sessão. Então aqui se eu colocar um ID de filme que não existe, ele acusa que esse ID não existe e retorna ao menu principal. Bom, e assim como eu havia comentado, caso o ID do filme seja correto, a gente selecione uma sessão válida. Eu fiz algumas aqui agora de teste, mas a última que a gente cadastrou aqui do vídeo foi a 10. Então, tem essas pessoas que participaram da sessão, a nota, o comentário, o diretor, o estúdio. Está aqui o nosso comentário, a data que a gente inseriu, enfim, todas as informações aqui. Bom, o programa não consegue cadastrar nem pessoas, nem atores, nem diretores, justamente porque isso não foi uma requisição do trabalho. Mas, enfim, eu acho que eu consegui fazer todos os itens do menu e eles funcionarem de certa forma bem.